nesta noite é uma base. Você sabe que toda a construção ela precisa de um alicerce bem firme, né, irmãos? Os irmãos que trabalham aqui em construção sabem que você tem que ter um alicerce firme para que seja algo, né, bem feito. E o que nós vamos ministrar nesta noite é um alicerce firme. É um alicerce para que as coisas de Deus, o reino de Deus, venham andar com toda a seriedade necessária, tudo aquilo que é preciso para que o reino de Deus avance. E o que eu vou ministrar hoje, o nosso tema é o cordão de 3 dobras para crescer saudável. Tá? Vamos lá? Vamos repetir isso junto? Vamos lá, o cordão de 3 dobras para crescer saudável. Então, para que haja um crescimento saudável meu, e um crescimento saudável seu, e assim da igreja, no coletivo, nós precisamos dessas 3 coisas que nós vamos falar hoje aqui. Primeiro eu quero ler aqui Eclesiastes capítulo 4, versículo 12, que diz assim: um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem se defender. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. O cordão de 3 dobras é algo mais forte, né? É algo que é mais difícil de romper, é difícil de acabar, é difícil de ele arrebentar. Por isso o tema dessa noite é sobre o cordão de 3 dobras, né? Na verdade não é sobre esse tema, mas eu vou mostrar para vocês 3 pontos que ele faz com que a igreja viva esse cordão de 3 dobras. E o primeiro, 3 coisas que eu vou ministrar, irmãos. Primeiro é o que aprendi, que é clareza. Eu acho que tem uma imagem com essas 3 coisas. O que aprendi, clareza. Por que aprendi, propósito. De quem aprendi, reconhecimento. Então essas são 3 bases, é um cordão de 3 dobras. Essas 3 dobras aqui para a vida da igreja, para a comunidade, ela faz com que nós venhamos crescer de forma saudável. Se eu cresço de forma saudável, é porque essas 3 coisas aqui eu não aprendi apenas ouvindo, eu aprendi porque isso está dentro de mim, habita em mim isso agora. Amém? Então a primeira coisa é o que eu aprendi, é eu ter clareza do que eu aprendi. Segundo, é eu ter por que eu aprendi, é o propósito por que eu aprendi aquilo ali. Terceiro lugar, de quem eu aprendi, o reconhecimento de quem eu estou aprendendo, quem é a pessoa que está me ajudando, que está me ensinando. Nós somos uma igreja que temos muitos líderes. Na verdade a maioria da nossa igreja serve. A maioria, eu acho que mais de 80% da nossa igreja serve, né? Graças a Deus. A média mundial é 20%, né? Os 80% só assiste. Graças a Deus a média da nossa igreja, ela não sei se chega a 80%, mas passa de 50%. A maioria serve em alguma área, em algum momento na semana nós estamos servindo. E o primeiro ponto que eu vou falar é sobre Gálatas. Gálatas capítulo 4, irmãos. E o versículo 8 é o que nós vamos falar hoje. Do que eu aprendi, tá? Paulo, ele está lembrando a igreja do que eles aprenderam e mostrando para eles que o que eles aprenderam, eles estavam retrocedendo, tinha ficado para trás. Se você não sabe, a carta aos Gálatas é uma carta de alinhamento. Eles tinham recebido Jesus pela graça de Deus, mas estavam agora no outro caminho. Paulo chega a dizer que havia outro evangelho, e depois ele diz que não é outro, a não ser a perversão do evangelho. Olha que importante quando alguém como o apóstolo Paulo na nossa vida abre os nossos olhos para aquilo que nós estamos deixando para trás, que é importante, e estamos caminhando em um caminho onde tem nos trazido prejuízo. Como é importante nós termos perto da nossa vida Paulos. Se nós estamos com a atitude de Gálatas, nós precisamos que o Paulo chegue para nós e alinhe a gente para nós continuar andando em uma vida abundante e vitoriosa. Do contrário, nós caminhamos sempre para a destruição, sempre para a tristeza, para a angústia. E Paulo, ele escreve aos Gálatas, e quase no final da carta, ele começa a conversar com os Gálatas sobre isso. Ele diz assim: antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza
não são deuses. A primeira situação de vocês é que vocês não conheciam a Deus. E vocês eram escravos. Depois, versículo 9. Mas agora, conhecendo a Deus, e ele é interessante porque a maneira de Paulo falar aos Gálatas é sempre corrigindo e se corrigindo. Porque ele lá no início ele diz assim, o outro evangelho, que não é outro, agora ele diz, mas agora conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus. Paulo lhe reformula o ensino, ele diz assim, vocês conheceram a Deus, quer dizer melhor, Ele conhece vocês agora. Eu sou conhecido de Deus. Se tem um lugar que nós somos conhecidos, esse lugar é o céu, irmão. Aleluia. Ele diz assim, sendo conhecidos por Ele, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Quer dizer, vocês estão deixando de andar naquilo que é poderoso e estão andando em algo que não faz diferença na vida de vocês. Perceba que Paulo está fazendo com que aqueles irmãos voltem a uma vida de dependência de Deus. Ele diz, olha, voltando a esses princípios elementares fracos e sem poder, querem ser escravizados por eles outra vez? Quer dizer, vocês querem tornar a ser escravo? Como pode, irmãos, você e eu, se nós não deixarmos que os Paulos que estão à nossa volta nos ensinem, nós vamos continuar caminhando por um caminho errado. Vamos continuar caminhando por um caminho de derrota. Muitas vezes, eu e você precisamos que alguém abra os nossos olhos. Do versículo 9 ao versículo 11, que eu já vou ler todo com vocês, Paulo mostra para eles que eles estavam retrocedendo. Qual seria a atitude sua com algum líder, com algum irmão, com algum líder da igreja, se ele chamasse você e mostrasse aonde você está retrocedendo? Como que você ia agir ou reagir com esse líder seu? Porque nós temos vários irmãos aqui que lideram. Você que é do diaconato, algum irmão aí, o líder, fosse alinhar você e dizer, irmão, você está retrocedendo, você não tem horário para chegar, você, o que mais? Você não está cumprindo a escala, o que mais? Qual seria a sua atitude se o líder fosse um Paulo na sua vida? Você ia ter todas as razões do mundo, ou você ia aceitar e dizer, poxa, eu preciso melhorar, muito obrigado por abrir os meus olhos? Essa atitude de humildade faz muita falta no meio da igreja. Não estou dizendo no meio nossa igreja, irmão, no meio da igreja cristã. Até porque a mensagem desta noite não é por causa de acontecimentos, é para não acontecer. Nós estamos nos protegendo. A maioria de vocês já não tomou vacina para o Covid? A maioria tomou. É para quê, irmão? Para proteger lá na frente, não é? Então isso aqui é um antídoto para nós nessa noite, para que eu e você venhamos caminhar como uma igreja saudável. Amém? Então eles estavam retrocedendo. Eles sabiam como era o evangelho? Sabiam, mas estavam retrocedendo. Sabiam, mas não estavam caminhando naquilo que eles sabiam. Sabiam, mas não estavam andando naquilo que eles sabiam. Nós temos que cuidar, irmãos, cuidar muito. Nós precisamos cuidar, podemos aplicar isso na nossa vida hoje. Precisamos cuidar para não retroceder. O que nós já sabemos, por exemplo, aqui na nossa comunidade? O que nós sabemos? O que nós sabemos na nossa comunidade sobre, por exemplo, sobre o serviço cristão? O que você sabe sobre o serviço cristão? Que aquele que serve, ele é chamado ou ele é voluntário? O que ele é, irmãos? Que nós já pregamos umas 10 vezes isso, né? É chamado. Porque o voluntário, ele faz o que quer, quando ele quer e do jeito que ele quer. O chamado não. O chamado ele faz conforme o Espírito está guiando o corpo de Cristo. Ele anda segundo o chamado dele. Porque o chamado não foi ele que se deu, ele recebeu o chamado. Então ele não manda no próprio chamado, ele recebeu o chamado de Deus. É uma unção, é um dom, é uma graça de Deus.
Então, o que nós sabemos sobre o serviço cristão? Então, o que eu sei sobre o serviço cristão, e eu estou andando em outra direção, quer dizer que eu estou retrocedendo. Quer dizer que eu estou retrocedendo, e se eu estou retrocedendo, eu não estou desfrutando de toda a bênção que Deus tem para aquele que está imergido no serviço cristão, de forma que ele recebeu. Que mais que nós sabemos sobre a nossa comunidade? Nós sabemos sobre honra. Nós sabemos que nós aprendemos a honrar uns aos outros. Nós aprendemos a honrar os nossos líderes. Nós aprendemos a honrar a todos. Honra para nós não é nenhuma novidade. Não existe nada de novo quando a gente fala sobre honra. Quando nós falamos sobre lealdade, quando nós falamos sobre o serviço cristão, quando nós falamos sobre generosidade, não tem nada de novidade nisso. Quer dizer, todos sabem. Mas a partir do momento que num ponto eu estou retrocedendo, porque no meu entendimento, eu acho que deve ser diferente. Sabe, eu estava estudando hoje, irmãos, sobre interpretação de texto. Que é uma coisa que o brasileiro ele é muito fraco nisso, né? Ele interpreta texto. Se ele lê uma coisa na internet ali, às vezes nem é com ele toma para ele interpreta tudo errado. Um fala uma coisa, ele não sabe. E a interpretação de texto, uma das regras é essa, é que você lê e só sabe daquilo que está ali. Se você coloca o teu pensamento, você distorceu o texto. A escritura não é o meu pensamento no texto, é o texto no meu pensamento. Não é o que eu penso sobre o texto, é o que o texto está dizendo sobre mim, é o que o texto está dizendo sobre a minha vida, sobre a igreja. Então, se eu sei, como os Gálatas sabiam, e eu não estou caminhando pelo caminho que eu já sei como é, eu já sei que na minha comunidade eu já aprendi sobre prestação de conta, mas eu só regrido na prestação de conta. Eu não aviso nada nem ninguém, eu estou caminhando sozinho. A palavra de Deus nunca aprovou um cristão isolado. Você nunca vê nada na Escritura, nem no Antigo Testamento e nem no Novo Testamento, alguém que anda isolado, sem prestar conta para ninguém, sem nada, por conta. Você não vê no Novo Testamento e nem no Antigo Testamento. Porque Deus não aprova. Porque o corpo de Cristo, ele não funciona, isso é bagunça. Quem age assim está bagunçando o meio, está bagunçando a comunidade. Quem age dessa forma está causando bagunça. E você sabe que toda bagunça, toda dor na nossa vida, toda dor no corpo, isso é uma indicação de que algo no nosso corpo não está certo. Tem alguma coisa errada no nosso corpo. Toda bagunça, ela causa dor. Toda bagunça causa dor. Se você deixar sua casa ser uma bagunça, você vai ter dores na família. Se você deixar a sua vida financeira ser uma bagunça, você vai ter dores na vida financeira. Se você deixar ser uma bagunça no seu ministério, você vai ter dores no ministério. E se você for o causador de bagunça, também você vai ter dores, meu irmão. Nós temos dores, toda bagunça causa dor. Então toda vez que eu sei o que eu tenho que fazer, sei como eu conheço, então eu preciso que um Paulo da comunidade me ajude a me alinhar novamente. Porque os Gálatas eram homens e mulheres vencedores, abençoados, mas estavam vivendo como se não fosse. Você lembra do filho pródigo? Ele nunca deixou de ser filho, mas estava na lama, estava lá vivendo humilhado. Muitos irmãos, quando não querem andar como já conhecem, eles andam assim. Era para estar desfrutando de um monte de coisa boa, de um monte de presença de Deus maravilhosa, de comunhão com os irmãos, mas porque ele quer viver do jeito dele, ele vive assim. Vive numa miséria emocional, porque está longe de todo mundo. Vive numa miséria de serviço, porque ele não aprende, ele não desenvolve dons e talentos, porque anda por si só. Então o que nós sabemos? Eu e você precisamos olhar para a nossa vida sempre e ver aonde nós estamos retrocedendo. Na nossa comunidade nós já sabemos sobre evangelismo, sobre pequeno grupo. Tudo isso não é novidade.
Mas eu não quero participar, mas eu não quero fazer, mas eu não quero. Então, se cada um fizer o que dá na telha, causa desordem. E eu repito, toda dor é causada porque tem alguma coisa que está em desordem. Se você não está em ordem com alguma coisa, meu irmão, há dores. Que a dor é o sinal que há uma desordem. Há uma desordem no corpo, há uma desordem na família. Se há dores, há desordem. Quando coloca-se em ordem, cessa as dores. Se você coloca em ordem alguma coisa, cessa a dor. Coloca a vida financeira em ordem, cessa a dor na vida financeira. Coloca em ordem o casamento, cessa a dor no casamento. Coloca em ordem, tudo que você coloca em ordem, as dores vão embora. O primeiro remédio para cessar a dor é colocar em ordem. Você está com dor de cabeça, vai lá ver, está a pressão alta. Se você regula a pressão, cessa a dor de cabeça. Passou a dor. O primeiro passo para cessar as dores é colocar em ordem. Então os Gálatas estavam todos desordenados, eles aceitavam qualquer mensagem, estavam caminhando do jeito que eles queriam, do jeito que eles pensavam, e Paulo começa agora a trazer eles de volta. Trazer de volta. Você sabe que arrependimento é isso? É voltar. Arrependimento é voltar. Não é se jogar no chão, chorar. Arrependimento é parar e voltar, retomar. Então, se em algum momento na caminhada, irmão, alguma coisa você começar a ter desordem, fique tranquilo, porque Deus já preparou um Paulo para falar com você. Só que esse Paulo, ele precisa ser ouvido. Precisa ser ouvido. Nós temos aqui na nossa igreja vários líderes, tem líder de jovens. Agora, se o jovem não ouve os líderes, vai causar desordem. Nós temos líderes do diaconato, se os diáconos não ouvem os seus líderes, vai causar desordem. Todo momento que há alguém que quer andar pela sua cabeça, pelo que ele pensa, ele vai causar desordem no grupo, causa desordem na igreja. E você vê isso no Novo Testamento todo, Paulo repreendendo vários irmãos. Alguns irmãos ele até entregava para Satanás, né? Ele dizia, né? Eu entreguei para Satanás porque me causou muitos males. Me causou muitos males. Eu e você não fomos chamados para causar desordem. Eu e você fomos chamados para andar unidos no corpo, para que o corpo de Cristo avance e outras pessoas vejam que nós somos um. É o que nós cantamos aqui, é a oração de Jesus. Para que saibam que nós somos um. Aleluia. E ele segue ainda dizendo, vamos para o 10 agora, ele diz assim, versículo 10. Ele diz assim, vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Quer dizer, eu não ensinei isso a vocês, eu ensinei o contrário. Mas vocês estão observando todas essas coisas que não tem nada a ver para o andamento do Evangelho, não ajuda vocês, não edifica vocês. Então, se eu estou fazendo coisas que não me edificam, meu irmão e o meu líder chega e fala para mim, meu irmão, sempre eu vou ser beneficiado, sempre eu vou ser abençoado. Paulo estava falando para eles porque queria o mal ou o bem deles, irmãos? O bem. Aí o 11, olha só, ele diz assim, temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. É triste, né, irmãos? Você que é líder aqui, você que coordena um grupo pequeno, você que é pastor auxiliar, os pastores da igreja, é triste quando alguém faz a gente se sentir que o trabalho que nós estamos fazendo é inútil. É ou não é verdade, irmãos? Você fala, a pessoa, vamos para a direita, vamos para a direita, a pessoa vai para a esquerda. Vamos reto, vamos para frente, vamos caminhar, o pessoal vai para trás. É ou não é? Paulo diz assim, olha, eu temo que é inútil o que eu fiz por vocês. Esse é o meu medo é de ter feito tudo isso, e isso ser inútil, porque ele ensinou. Ele já tinha ensinado. Mas esse ensino dele, os Gálatas tinham como se feito aquelas bolinhas de papel e jogado no lixo. E Paulo diz, poxa, parece ser inútil o que eu tenho ensinado para você. Eu já ensinei que não precisa guardar dias. Eu já ensinei que a salvação é pela graça, que os milagres é pela graça.
Na nossa comunidade nós podemos trazer para nós e dizer assim: poxa, eu já aprendi isso, como que eu estou andando desse jeito? Se eu já aprendi que é assim, como que eu estou andando em desonra com os meus líderes? Se eu aprendi sobre honra, como que eu estou andando desse jeito? Eu não posso, eu vou andar segundo a minha natureza divina. Aleluia. E aí, irmãos, olha só esse texto aqui, 12 agora. Versículo 12, ele diz: eu suplico. Olha que tristeza o líder ter que chegar a, de certa forma, se humilhar. Eu suplico para você, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Quer dizer, eu me coloquei no lugar de vocês várias vezes, ensinei vocês, vi o sofrimento de vocês, ajudei vocês, agora vocês se ponham no meu lugar. Sejam agora como eu. Sabe o que nós temos que fazer muitas vezes? Nos colocar no lugar do nosso pastor, nos colocar no lugar do nosso líder, para ver o que ele está sentindo na pele, ao invés de julgar, condenar, ou estar falando coisas que a gente nem entende às vezes. Agora escute, irmão, você que é um líder aqui na igreja, você não está isento de sentir o que Paulo sentiu, mas você também não está sozinho como Paulo não estava. O mesmo Deus de Paulo está vivo comigo e com você. E durante toda a caminhada da comunidade Palavra da Graça, nós vamos caminhar para frente e para cima só. Em nome de Jesus, nunca retroceder. Aí olha só, irmãos, ele diz assim: em nada vocês me ofenderam. Versículo 13. Como sabem, foi por causa de uma doença que preguei o Evangelho pela primeira vez a vocês. Ele está lembrando tudo. Como é bom que às vezes alguém lembre a gente da onde nós estávamos, como nós estávamos, como alguém chegou para nós, para pregar o Evangelho, para falar do amor de Deus, para falar sobre a graça de Deus, para falar sobre Jesus. E ele diz assim: olha, eu lembro que quando eu fui pregar para vocês a primeira vez, foi por causa de uma doença. 14. Embora a minha doença tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, me receberam como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Agora, escute aqui, ele está lembrando antes, né? Porque agora não era essa realidade. Agora não era essa realidade, porque os gálatas tinham retrocedido. E nós temos que cuidar também para não retroceder. Para não retroceder. Ele diz assim: antes, por causa de uma doença eu preguei a vocês, mas mesmo vocês sabendo que eu estava doente, vocês não me trataram com desdém, vocês não me rejeitaram. Pelo contrário, me trataram como um Deus, me trataram como o próprio Jesus Cristo. Sabe o que ele está dizendo, irmão? Vocês me honraram como vocês tivessem honrado a Jesus. Todo lugar onde a honra, se a honra em casa, se a honra na igreja, se a honra no trabalho, sempre tem bons ares, sempre tem coisa boa. Quando começa a desonra em todo lugar, começa a bagunça. Começa a bagunça, começa a desordem, e a desordem vai causar dor. Aí ele diz assim ainda, versículo 15: o que aconteceu com a alegria de vocês? Viu que eles eram assim, mas não estavam assim mais? Como você era com seu líder há um tempo atrás? Como você era com a sua célula há um tempo atrás, com o seu grupo pequeno? Como você era com os irmãos da igreja há um tempo atrás? Como você era com as comunhão que tinha no grupo pequeno? Como era você? Como era você com o dia do grupo pequeno? Que você não adiava por nada. Como era? Como era você num dia de culto há um tempo atrás? Como é você hoje? Como nós somos hoje? Como nós somos hoje, irmãos? Que tipo de honra nós damos a uma reunião como essa? Porque essa é uma reunião, é a maior reunião da terra, essa reunião aqui. Não existe nenhuma empresa que fabrica carro, nenhuma empresa do mundo, nem nada na terra é maior do que a reunião da igreja. Não existe um encontro maior do que o encontro da igreja. Ainda mais quando é fora, né, da lei, nós estamos aí na graça de Deus. Esse sim é um encontro poderoso, porque toda a dependência é de Deus. Paulo mostra como eles eram, como tinham regredido. Quando Paulo fala a verdade, para que não regredissem mais, os gálatas o trataram como inimigo. Olha só,
Aonde está a alegria de vocês? Tenho certeza de que, se fosse possível, vocês antes teriam arrancado os próprios olhos para dar a mim. Sabe o que ele está dizendo? Vocês se sacrificavam até para poder me ajudar. Vocês até se sacrificavam para honrar. Se sacrificavam. Havia sacrifício de vocês, não para receber nada. Porque entenda uma coisa, irmãos. Na nova aliança, Deus não olha para o nosso esforço. Hoje, meio-dia, eu falei isso. A palavra de Deus diz assim: vendo-lhes a fé. Jesus, né? Vendo-lhes a fé. Mas aqueles 4 amigos tinham se esforçado. Mas a Bíblia não diz olhando para o esforço. A Bíblia diz olhando para a fé. Vendo que tinham fé. Quer dizer que o esforço é resultado da fé. Eu não me esforço mais porque eu estou na graça. Não, o esforço é o resultado. Se eu estou na fé, há um esforço para ser o melhor diácono. Se eu estou na fé, há um esforço para fazer o melhor no louvor, no ministério de louvor. Se eu estou na fé, há um esforço para mim estar nas reuniões da minha igreja. Se eu estou na fé, há um esforço para evangelizar. Há um esforço para mim falar do amor de Deus. Há um esforço. Porque a graça não isenta o esforço, ela coloca o esforço no lugar certo. A graça, ela não isenta das obras, ela coloca as obras no seu lugar. Amém, irmãos? Há o esforço, há o esforço. A honra, há todas as coisas. Tenho certeza que você, se fosse possível, tinha arrancado os próprios olhos para me dar. 16. Me tornei inimigo de vocês por dizer a verdade. É interessante que quando Paulo estava pregando sobre a graça, Paulo era o apóstolo deles, era o pastor deles, era o líder deles. Maravilha, esse é o meu líder maravilhoso. Nós aprendemos sobre a graça de Deus. Eles começam a sair fora daquilo que Paulo tinha conduzido a igreja, eles começam a sair fora. Aí Paulo diz assim: por que agora vocês estão me tratando como inimigo? É porque eu estou trazendo vocês e alinhando vocês para o propósito? É porque eu estou chamando a atenção de vocês, porque vocês estão saindo fora do propósito. Eu estou chamando vocês e alinhando vocês, e agora vocês me tratam como um inimigo. Escute aqui, irmãos, olha aqui. Sabe quando que alguém começa a tratar um líder como inimigo? Quando ele quer fazer do jeito dele e o líder está lutando pelo grupo. E o líder está lutando pela organização do grupo, para que o grupo cada vez mais cresça, amadureça, se fortaleça e faça o melhor para Deus. Quando o líder está fazendo isso e alguém está querendo fazer diferente, essa pessoa começa a tratar o líder como inimigo. Qual é o problema? A desordem dessa pessoa. Essa pessoa precisa se alinhar. E o líder está ali para ser um Paulo na vida desse irmão. O líder está ali para alinhar. O ministério de louvor está aqui, os líderes estão aqui para alinhar os horários de ensaio, horários dos cultos. O diácono está aqui, os líderes do diácono estão aqui para isso, para colocar ali as escalas, para ver se está sendo cumprida a escala, para incentivar o irmão que não está podendo vir em todos os cultos, uma maneira que ele possa vir. Todos nós estamos aqui para isso, irmãos, para um fortalecer o outro e um alinhar o outro. Nós nos ajudamos. Só vai funcionar se for assim. Tudo só funciona se é assim. Se o pai e a mãe deixar fazer o que quer dentro de casa, a hora que quer, não tem hora para nada, é do jeito que quiser, escolhe, coitadinho. Vai virar uma bagunça a casa. Quando vê, os filhos estão tomando o lugar dos pais. Não é ainda o seminário de domingo, né? Quando vê, eles estão tomando lugar. Por quê? Porque o pai, a mãe desmoralizou. Eles não acham mais importante o que era importante na casa. A mesma coisa no ministério, a mesma coisa na igreja. As coisas importantes nunca deixarão de ser importantes. Os princípios nunca deixarão de ser princípios. Para o reino de Deus avançar e a igreja avançar, nós temos que caminhar sobre esse alicerce que nós estamos falando hoje aqui. E ele segue dizendo, né, irmãos? 17 agora. Os que fazem tanto esforço para agradar, não agem bem. Quer dizer, quando tem um no grupo, né, que ele não está contente, ele não quer obedecer o líder do grupo, ele não quer obedecer os pastores, não quer obedecer. Sempre vai ter um também do grupo ou próximo dele
que vai ter palavras agradáveis, que vai incentivar ele também a não obedecer. O apóstolo Paulo está dizendo: os que fazem tanto esforço para agradar vocês, não agem bem. Sabe quando um irmão reclama do grupo para você, e você tem as palavras agradáveis para ele? Você não age bem, que você tinha que alinhar esse irmão de volta no grupo. E nunca fortalecer ele, ou ficar sem falar nada. Eu fico neutro, eu não digo nada. Não, você está totalmente errado, dos pés à cabeça. Totalmente errado, dos pés à cabeça, e também no seu interior está completamente errado. Porque a palavra de Deus diz para nós exortar uns aos outros. Eu não posso ver alguma rebeldia perto de mim e ficar sem falar nada, sem fazer nada, sem tomar uma atitude, porque eu sou igreja junto com os meus irmãos. Porque eu também sou responsável, porque eu também tenho compromisso, porque eu também tenho comprometimento. Quando você vê insinuações no seu grupo sobre alguma coisa, insinuações sobre a sua igreja, insinuações sobre qualquer coisa que atrapalhe o reino de Deus, você não pode ficar calado. Você tem que ter a palavra de Deus na tua boca. Você tem que ter a palavra de Paulo na sua boca para alinhar o irmão que está saindo fora da linha. Tem que ter a palavra de Deus. Mesmo que chame você de chato, irmão, seja chato. Nem que você seja conhecido como chato, pode ser conhecido como chato, mas você tem a palavra de Paulo. Você tem a palavra de vida. Jesus disse: quem mais quer ir? Quem mais quer ir? Pedro diz: como, Senhor? Para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Que toda vez que alguém quer me ajudar a me alinhar, no primeiro momento parece ser chato, mas é uma palavra de vida. Toda vez que alguém quer me ajudar a me alinhar, quer que eu exerça melhor ainda o meu chamado, e quer me ajudar para que o meu chamado seja um chamado onde o dia que eu morrer, todos possam olhar e dizer: poxa, fez tudo o que veio à mão para fazer. Nunca foi alguém rebelde, nunca foi alguém, que fazia desdém com as coisas de Deus. Sempre foi alguém que estava ali, sempre pronto para servir. Não é bom ser lembrado assim, irmãos? É ou não é? Olha só o que diz ainda: mas querem isolá-los, a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. Quer dizer, vocês tirem o zelo do local que é para ter zelo e zelem por outras coisas. Quem desalinha da fé, irmão, começa a ter zelo por outras coisas. Ele começa a ter zelo por qualquer coisa, menos por aquilo que ele deveria ter zelo. Versículo 18: é bom sempre ser zeloso pelo bem, ter zelo pelas coisas certas, e não apenas quando estou presente. Quer dizer, quando Paulo estava longe, os caras saíam fora da linha e ainda incentivavam outros também a sair. Paulo chegava perto, Paulo chegou. É triste quando é assim, né, irmãos? É muito triste quando é assim. Porque quem Deus colocou na minha vida para me ajudar, para me alinhar, é a bênção da minha vida. Entenda, todos os líderes aqui são bênção na vida de vocês. Todos os irmãos são bênção um na vida do outro. Mas Deus colocou pessoas chamadas, porque eu estou mostrando aqui o primeiro ponto que eu aprendi. Vamos lá, 19 agora, irmãos. Meus filhos, olha o carinho de Paulo com eles e a maneira que eles tratavam Paulo. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa. Olha só, irmãos, até que Cristo seja formado em vós. Esse texto de Paulo é um texto de agonia. Porque Paulo diz assim: eu estou até tendo dores de parto, dores horríveis, ensinando vocês. Eu estou sentindo dores, eu sofro dores, para que Cristo seja formado em vocês. Você que nunca liderou nada, você não sabe o que um líder passa para poder ajudar vocês. Por isso que um líder precisa ser também honrado, irmãos, ajudado. Paulo está dizendo: olha, eu sofro dores de parto até que Cristo seja formado. Por que ele estava dizendo isso? Porque ele ensinou e todos estavam saindo fora, a igreja saindo fora. Agora que ele tenta alinhar, eles têm ele como inimigo, porque ele tem uma palavra para chamar eles de volta, mas eles têm ele como inimigo. Experimenta chamar alguém
e chamar a atenção aí do seu grupo, dessa pessoa. Experimenta chamar a atenção para ver a reação. Experimenta chamar a atenção para você ver a reação. Se realmente está a conversão, está a paz, está o fruto do Espírito ali, ou vai vir a obra da carne, né? Experimenta para você ver, irmãos. Paulo está, é um tratamento de Paulo. No último versículo, nos últimos capítulos da carta, ele está falando, ele tem até dores de parto para vocês poderem amadurecer, crescerem. A liderança faz isso, a liderança se esforça para fazer o pequeno grupo, a reunião online. A liderança se esforça para ligar para os irmãos, para conversar com alguém, para visitar. A liderança se esforça para trazer um ensino, sabe? A liderança se esforça para tantas coisas. Isso é dores de parto para que cada irmão seja edificado, para que cada irmão se fortaleça. O pessoal do louvor está aqui cedo, todo domingo, né, no culto da tarde, né, de manhã já é cedo, é ruim os irmãos virem bem cedo para cá, né? Mas de tarde é um pouco mais fácil para os irmãos, não tanto, né, mas também é mais fácil. Estão aqui cedo, os diáconos estão aqui cedo, na quinta-feira. Sabe o que é isso? É um esforço que cada irmão está fazendo para edificar a vida do outro. É um que chegou aqui, abriu a igreja mais cedo. Eu tenho uns 2, 3 diáconos que chegam bem cedo aqui para abrir, né, irmãos, a igreja e tal. Inclusive não pare, irmão, não retroceda. Não seja dos que retrocedem. Você é dos que avançam. Aí, olha só o que ele diz. 20, para encerrar aqui. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz. Eu acredito que Paulo estava falando com um tom de voz triste, ao mesmo tempo meio que indignado, né? E ele diz assim: pois estou perplexo quanto a vocês, eu estou impressionado com o que vocês se tornaram. Eu estou perplexo com o que vocês se tornaram, porque vocês não eram assim, mas agora vocês estão assim. Como será daqui a 1 ano, quando nós nos olharmos um ao outro aqui? Nós vamos ficar perplexos do que nos tornamos retrocedendo? Ou quem sabe vamos olhar para alguns aqui que nem participam mais das reuniões, e vamos olhar na rua perplexo porque ouviu tanto o evangelho e agora está lá fora, sem compromisso, sem nada. Será que nós vamos olhar perplexos porque retrocederam? Ou nós vamos olhar perplexos que todo mundo avançou, irmãos? A minha fé é que nós vamos olhar perplexos um para o outro e dizer: olha o quanto nós avançamos, olha onde nós chegamos. Aleluia, glória a Deus. Essa palavra é nossa, em nome de Jesus. Agora vamos para... Por que aprendi, irmãos? Aqui, o que aprendi? Paulo está dizendo, vocês aprenderam já. Então o que eu aprendi é clareza. Ter clareza do que eu aprendi. Mas agora, por que eu aprendi? Isso é propósito. Efésios 4. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Quer dizer, Deus já preparou tudo que a igreja precisa para amadurecer, para crescer. Já tem. Deus já colocou. Para que Deus coloca os líderes? Um propósito. Pode passar. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Então o líder é para bênção ou é para maldição na nossa vida? Para bênção. Ele designou, Deus designou. Deus colocou no nosso caminho com o fim de preparar os santos para o ministério. Quem aqui é os santos? Filhos de Deus. Para que o corpo de Cristo seja edificado. Você só vai ser edificado se deixar aqueles que Deus designou na sua vida. Se você deixar com que eles cumpram a missão que eles têm na sua vida. Você só é edificado se deixar com que aqueles que Deus designou para você, se você deixar eles cumprirem a tarefa deles na vida de você. Se eu não permito, irmão, eu não permito ser pastoreado, eu não permito ser ensinado, eu não permito ser cobrado, eu não permito ser orientado, eu não permito, você está impedindo aqueles que Deus designou para você ser edificado. Versículo 13. Até o 15, né? Até que todos alcancemos a unidade da fé. É por isso que tem liderança.
é para que haja unidade da fé e não saia cada um fazendo o que quer, é para ter unidade na fé. Obediência nunca é ruim, só é ruim se quiser algo em troca. Agora a obediência por amor é bênção na nossa vida. Ele diz assim, olha, a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Quer conhecer mais e mais o Filho de Deus? Deixa aqueles que Deus designou na sua vida para você ser edificado, cumprirem a tarefa deles. Deixa, irmão. Aí ele diz assim, e cheguemos à maturidade. Quer amadurecer? Deixa aqueles que Deus designou na sua vida para você amadurecer. Atingindo a medida da plenitude de Cristo. Versículo 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Quer dizer, se eu não deixar aqueles que Deus colocou na minha vida, designou para mim crescer, eu vou ser infantil sempre. Sempre. Não vou passar de ser criança. Só amadurece, só cresce na fé quem deixa aquele que Deus designou para a sua vida cumprir o seu papel. Deus designou líderes na sua vida. Não é pessoas que governam você, que comandam você. São pessoas que auxiliam você. São pessoas que ajudam você. Você pode achar ruim um líder dizer, irmão, você pode chegar mais no horário às vezes? Você pode estar aqui na escala tal dia que o irmão não vai poder? Você pode fazer isso? Ele não está fazendo nada para o seu mal, está ajudando você a cumprir o seu ministério. Só tem coisa boa na liderança. Liderança só é ruim quando ela tenta governar a gente. Mas se ela está auxiliando e ajudando a gente a crescer, ela é de Deus. Ela é uma bênção. Ele diz assim, levados de um lado para o outro pelas ondas, e nem jogados para cá e para lá. Olha como anda uma pessoa que não quer ser liderada, jogada para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Amém, irmãos? Então aí é o que? O que eu aprendi? Agora, por que eu aprendi? Eu aprendi para me ser edificado. Eu aprendi para crescer como igreja, para amadurecer. É por isso que eu aprendi. Sabe o que é isso? Propósito. E agora, de quem eu aprendi? De quem eu aprendi é reconhecimento. Hebreus 13. É isso aí, 13, versículo 17. Obedeçam aos seus líderes e se submetam à autoridade deles. Então é tão difícil para algumas pessoas isso aqui, às vezes no meio da caminhada, né? E começa obedecendo, é uma bênção, irmão. Mas quando ele aprende um pouquinho, ele já quer quase que substituir o outro. O reino de Deus não é, irmãos, de quem sabe mais, é de quem capacitou para fazer aquele papel. O reino de Deus não é de quem sabe mais. É pelo contrário, o reino de Deus é quem serve. O maior é o que serve. Não existe nada de glamour em seu líder. Ele serve você. Eu estou desonrando às vezes alguém que está me servindo, que foi colocado ali para me ajudar, para me edificar. E ele diz assim, obedeçam às autoridades dele. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar conta para Deus. Então, prestar conta para Deus do que fez nesse momento, nessa hora de liderar. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para eles. A melhor maneira de ajudar o meu líder é obedecendo. Ninguém consegue desenvolver bem o ministério com alguém a todo momento lhe causando tristeza. Por que eu coloquei isso aqui? Porque as outras versões dizem isso. Eu coloquei 3 versões aqui, irmãos, assim. Essa aí foi NVI, né? NVI. Essa aqui, João Ferreira de Almeida diz assim, obedecei aos vossos guias, sendo-lhes submissos, porque velam pelas vossas almas, como quem há de prestar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não seria útil. Quer dizer, não há nada de bom para mim não obedecer. Não há nada de bom. Existe alguma coisa boa para um filho que não obedece o pai? Nada de bom. Existe alguma coisa boa para um empregado no serviço que não obedece ninguém? Nada de bom. Não existe, irmão. Desobediência não é bom em lugar nenhum.
Em lugar nenhum. Mesmo debaixo da graça, não é bom a desobediência, ela nunca vai ajudar você, porque aquilo que semeia na carne, colhe na carne. O Senhor está dizendo aqui, olha, obedeçam. Sabe o que é isso, irmãos? É a terceira corda do cordão de 3 dobras. O que eu aprendi é clareza, saber o que eu aprendi, e que eu não posso retroceder. Segundo, é porque eu aprendi, tem um propósito, que é crescer junto com os irmãos. Terceiro, de quem eu aprendi? Reconhecimento, ou seja, aqueles que estão me ajudando a crescer, aqueles que estão me ajudando a amadurecer, aqueles que estão me ajudando a ser uma pessoa forte, a ser um cristão de valor. E o texto de Hebreus, que nós lemos aqui agora, 13:17, né? 13:17, ele é bem claro, ele diz assim, olha, isso não seria proveitoso para vocês. Não obedecer não é proveitoso em nada, não tem proveito de nada. Sabe, escute aqui, os jovens aqui, vocês têm líderes aqui na igreja. Obedeçam, não há dificuldade em obedecer, e os pais têm que incentivar eles a obedecer. Não incentivar a ser um rebelde contra a liderança. Irmão, se está tudo no Evangelho, se nós estamos caminhando no Evangelho, não estamos mais debaixo de legalismo, não estamos mais debaixo de nada dessas coisas, por que não fazer o melhor no nosso ministério? Se nós temos o poder do Espírito Santo na nossa vida, por que não obedecer? Porque é tão difícil, às vezes, alguém pedir alguma coisa e a pessoa não querer obedecer, porque é tão difícil. Porque às vezes as pessoas se acham humilhadas de alguém pedir alguma coisa para ela ser para o bem dela. Não, cresça, amadureça. E irmãos, nós vamos crescer, vamos caminhar para frente e para cima sempre. Essa mensagem de hoje não é nada que está acontecendo, pelo contrário, nós aqui, a maioria obedece. Raramente a gente ouve alguma coisa de alguém que não obedeceu, raramente. Raramente, é custoso a gente ouvir, mas ouve. E sempre vamos ouvir, sempre vai ter, né? Agora, irmãos, eu e você não podemos cair nessa de ser alguém que não obedece, ser alguém que não anda segundo aquilo que o Espírito está dirigindo à igreja. Eu e você hoje, o Espírito de Deus, Ele está nos alinhando para viver uma só fé, um só Espírito, uma só visão. Amém? Vamos orar juntos? Mas eu quero orar hoje com você diferente. Eu quero orar diferente com você hoje. Então, Jesus, tem tanta coisa aqui. Eu e você, como samaritanos, não é só pão, água, alimento que nós vamos ajudar. O que nós vamos ajudar? As pessoas que estão lá fora caídas. E alguns quase mortos, porque a religião deixa assim. Deixa a pessoa quase morta. Quase morta. O que nós vamos fazer? Chegar para essa pessoa e falar do amor de Deus para ela. Deus é a cura. Jesus é a cura. Jesus é a solução na vida dela. Ela vai